Eu vou passar. Nós vamos estudar hoje, né, tudo que eu trago para os irmãos hoje, sobre a teologia do inferno. Sheol, Hades e Gehenna. Nós vamos ver aqui as diferenças. E há diferença. Muitas vezes a gente pensa que inferno é tudo igual, mas não é. A palavra na Bíblia às vezes significa várias coisas diferentes. O estudo da escatologia, que é o estudo das últimas coisas, e especificamente da teologia do inferno, tem sofrido um declínio acentuado na modernidade. As igrejas não gostam mais de falar sobre inferno. Elas estão preocupadas mais com o aqui e agora, e não no que realmente importa, que é o além. Porque o aqui e agora é temporário, mas o além é eterno. Não é isso? O surgimento e a hegemonia da teologia da prosperidade no cenário evangélico deslocaram o foco do cristão para o aqui e agora, priorizando saúde e bem-estar material em detrimento das realidades eternas. No entanto, o inferno é um conceito fundamental para a manutenção da justiça divina. Sem um julgamento definitivo após a morte, teríamos que admitir que o universo carece de moralidade absoluta, onde crimes permanecem impunes e a virtude não encontra recompensa final. Muitos negam, outros tentam ignorar. Eu já ouvi muita gente dizer que o inferno é aqui e agora, né? Bem, inferno para quem? Para as pessoas ricas, raramente é inferno. O rico só vai ver que é o inferno quando ele está doente. Porque ele estando com saúde, em si falando do aqui e agora, tudo para ele tudo é fácil. Né? O acesso às coisas boas da vida, as viagens, lugares bonitos, não é? Família, bons colégios, boa casa. Para ele, a vida para quem na realidade não é inferno, é céu. Agora, quando eles ficam doentes, ou então tem alguém doente na família, aí realmente eles veem um pouquinho do sofrimento que outras pessoas normais passam. Já viu quantos filmes e séries de TV mencionam e tentam descrever? Quantos filmes, né, a gente vê sobre o inferno, sobre aqueles filmes de suspense, filme de terror, né? Aqueles filmes que tentam retratar o que está além, né? O mundo espiritual. Existe uma curiosidade muito grande das pessoas para saber como é que vai ser o além. Como é lá? O que podemos ver? Meus irmãos, é inegável. Está no imaginário, está na mente das pessoas. Está no imaginário nosso. Todo mundo tem certeza que existe alguma coisa além daqui, tanto de bom como de ruim. A religião do passado, especialmente o catolicismo romano, sobreviveu em boa medida por causa do inferno. Na Idade Média, a Igreja Católica ela mantinha vamos dizer assim, o poder de botar no inferno ou tirar do inferno. As indulgências. As indulgências. Antes que já dizia, né, aquele padre que foi lá para Wittenberg, que antes que a moeda batesse no fundo do gasofilácio, uma alma sairia do purgatório. E essa foi uma das teses de Lutero, né? Se o Papa pode fazer isso por dinheiro, por que ele não faz por amor? Essa foi uma das 95 teses levantadas. E então eles mandaram, porque quem abria, naquela época, quem abria a porta para o inferno era o Papa. Ele abria e fechava. Ele botava no céu e ele tirava. Pelo menos ele acreditava que era assim, né? Ainda hoje, eles creem nisso, né? Que não há salvação fora da igreja romana. Então, enquanto as pessoas desconheciam da Bíblia, que naquela época não se tinha a Bíblia, o povo, o populacho não tinha a Bíblia. Não é? Só quem podia ler a Bíblia era o colégio, era o que ele chamou magistério. O magistério, que era um conjunto de padres, de cardeais e bispos, que eles interpretavam a Bíblia para o povo. E o que eles diziam era lei.
O inferno é necessário para a própria ideia de justiça. Veja mesmo, se não fosse essa ideia de inferno, o que valeria a pessoa ser boa? O que? Se não há recompensa final, se não há galardão e se não há punição, para que a gente fazer a coisa certa? Não é? E esses homens horríveis, tipo Hitler, Mussolini, Idi Amin Dada, serial killers, pessoas terríveis que mataram, pessoas que fizeram coisas terríveis, degolaram, fizeram coisas terríveis, matavam crianças, matavam pessoas inocentes. E não tem céu e inferno se não tem recompensa. Então, na realidade, o mundo não tem justiça. Se o mundo não tem justiça, a nossa moral é falha, não existe. É uma coisa só na nossa cabeça. Então, nós sabemos que não é assim, né? Nós sabemos que existe, sim, justiça. A gente sabe que a justiça, no final, vencerá. Mesmo sobre aqueles que se acham intocáveis. Aqueles que, enquanto aqui, acham que podem tudo, fazem tudo, mas um dia podem não ser julgados aqui. Mas vão encontrar, do outro lado, um reto juiz que vai julgá-lo e vai condená-lo. Há muitos mitos e equívocos a respeito do inferno. Nesse estudo, o objetivo é analisar com profundidade os textos bíblicos que eles nos ajudam a entender basicamente. Antes de eu entrar nessa parte por menor, veja só. Qual a ideia de inferno que as pessoas têm? Uma fogueira, um fogo, um caldeirão, né? Um caldeirão com um tridente, né? Um tridente. Camarada lá, na linguagem da gente, o capiroto, coisa ruim, o sete pele, né? Né? Ferrando as pessoas. Mas é uma coisa interessante, meu irmão, que é que o inferno, Satanás, ele não é o dono do inferno. Isso foi criado por uma obra chamada a Divina Comédia de Dante. Entendeu? Ele que inventou isso, os 3 estágios. Né? Foi ele que inventou essas coisas. Na Bíblia não fala sobre isso, não. Isso você pode encontrar, talvez, na mitologia grega. Na mitologia grega, né? E vai encontrar um deus chamado Hades. Não é? Quem já assistiu esses filmes, eu acho que foi Perseu, né? E outros mais de Hércules, aí você vê na mitologia grega. Né? Você vê esse camarada vermelho que está lá acorrentando as pessoas. Não. É aquele chifre? Não. O inferno é um lugar de tormento para eles também. Quem comanda o inferno é Deus. O inferno não é do diabo. O inferno é de Deus. Entendeu? É isso que nós vamos ver. Certo? Aí a gente tem que ter cuidado com o que a gente fala. A gente tem que entender o texto. Se existe um inferno, ou mais do que um, será que existe um inferno só? Quando se fala inferno, é uma coisa só? Será que é? O inferno é um só? O que é que vocês acham? Hã? O inferno é um só? Olha, tem outra. Lago de fogo e inferno são a mesma coisa? São diferentes? Em que são diferentes? Parece que o lago é pior. Parece, né? Que o lago é pior, né? Se existe descrição do tipo de sofrimento que há lá, fogo ou gelo? Veja só. Para Dante, o inferno era de fogo. Na mitologia nórdica, o inferno é gelo. Quem já jogou God of War, o último Ragnarok, né? Aí vai ver lá, né? Se o Luiz estivesse aqui, ele gosta de jogar. Isso, mas vamos ver qual é o lugar que é choro de ranger de dentes. Se há graus de punição, será que todo mundo que pecou
Pecar todos pecam, né? Mas que partiram daqui sem Cristo, será que eles vão ter a mesma medida de sentença? A mesma punição? Veja, será que a minha mãe de criação, que era católica romana, será que quando ela partiu aqui, sempre fez coisas boas, que eu provo, eu via, né? Mas infelizmente acreditava em muitas outras coisas, não é? Na época eu não era crente ainda. Será que ela vai ter a mesma punição de que vai ter alguém que é um assassino, que mata? Será? E ela vai ter a mesma punição? Vão sofrer a mesma punição que essas pessoas que fizeram coisas terríveis? Aí eles vão receber a mesma punição? Será? Será que uma pessoa... Sim, não é? Outros mais, outros menos, né? E Jesus fala nisso, né? Nós vamos ver Cafarnaum, né? Ele fala Cafarnaum. Então, vamos ver isso também. Se é eterno mesmo ou temporário? Vocês acham que é eterno? É eterno? Olha, veja a palavra que eu estou usando. O inferno é eterno? É eterno? Ou é temporário? Ele é eterno e uma parte é eterna e outra é temporária. Mas a gente vai ao longo da caminhada. Se é um inferno para homens e outro para anjos, será que os anjos que pecaram, os que caíram, estão junto com os seres humanos, os espíritos humanos? Eles estão no mesmo lugar? No mesmo inferno? Mas eu quero saber de vocês. Eles estão no mesmo lugar? Os anjos caídos e os homens não salvos estão no mesmo lugar? Bom, essa é as nossas indagações que nós estamos fazendo para estimular a curiosidade de vocês. Entendeu? Existem quatro palavras para inferno, que é interpretada na Bíblia como inferno. Sheol, que é uma palavra hebraica, que no Novo Testamento vai trazer Hades, ou Hades. Sheol e Geena, que é uma palavra hebraica, e ela é transliterada também para... Ela não sofre, assim como Sheol e Hades, ela não sofre uma transliteração. Ela simplesmente continua sendo Geena em grego, a pronúncia como é em hebraico. E o lago de fogo. E nós vamos ver a diferença entre eles. A primeira distinção que precisa ser feita é que não há mesmo apenas um inferno. Não há só um inferno. Não há apenas um inferno. Há mais de um. Parece haver pelo menos dois lugares atuais de punição. Um para homens e outro para anjos caídos. Então, os homens e os anjos caídos não estão em tormentos no mesmo lugar. Estão em lugares diferentes. E no futuro, após a ressurreição final, na volta de Jesus Cristo, estes dois lugares se tornam um só. É o que Oswaldo falou. Serão lançados aonde? A morte, o inferno, o falso profeta, a besta, o anticristo. Todos serão lançados no lago de fogo. O lugar das almas dos mortos perdidos, Sheol ou Hades. É a mesma coisa, como eu disse antes. E aí nós temos que ter um cuidado seguinte. O Sheol, às vezes, ele significa simplesmente sepultura. Abram aí em Gênesis 42, 38. Gênesis 42, 38. Ele porém disse, ele quem? Jacó. Meu filho não descerá convosco.
é aquele caso, né, que José estava no Egito, ele pensou que José estava morto, aos irmãos vieram e disse, olha, o homem lá do Egito a gente só volta lá e levar a Benjamim. Né? Aí eles, olha, meu filho não descerá convosco, seu irmão é morto. Ele pensava que José estava morto. E ele ficou só. Se lhe sucede algum desastre no caminho, por onde fordes, farei descer minhas cães, né, dos cabelos brancos, com tristeza. A palavra que ocorre aí no hebraico é Sheol. E aqui claramente a gente vê que ele está falando de sepultura. O lugar onde todo mundo um dia vai. Né? Não tem bonzinho. O único que escapou foi Enoque e Elias. O resto vai para lá. Vai para a sepultura. Tomar. E se você for, eu vou também. Né? Então, veja só. Então, a palavra usada aqui é Sheol. Certo? Sheol. Que é o lugar dos mortos. Vamos no Salmo 89, 48. Salmo 89, 48. Né? 89, 48. Que homem há que viva e não veja a morte. A morte é a morte física, né? Ou que livre a sua alma das garras do sepulcro. Certo? Entenda que aqui por esse texto aqui, muito o adventista, por exemplo, e vamos usar sobre a questão da questão da alma. Que a alma está na sepultura, mas não está. Porque a gente sabe que é só o mesmo Salomão, aliás, não foi Salomão que escreveu, foi Davi. Mas Salomão diz lá em Eclesiastes que o corpo vai para o pó e a alma volta para Deus que o deu. E lá em Hebreus, capítulo 9, versículo 27, diz: ao homem está ordenado a nascer e a morrer uma só vez. Após isso, segue-se o juízo. Ou seja, não tem mais condição de fazer outra coisa diferente. Não é? Filipenses 1, 23, Paulo vai dizer: e eu prefiro partir daqui e estar com o Senhor, que é infinitamente melhor. Então a alma, quando nós morremos, quando o corpo morre, o corpo vai para a sepultura, mas a alma volta para Deus. Certo? Vamos ver Oséias 13, 14. Oséias, um pouquinho para frente, né? Profetas menores. Entendeu? Então, ele está dizendo que o poder da morte. Quem está morto? O corpo. E eu resgatarei. Como é que diz o texto? Entendeu? Resgatar da morte. Isso significa o quê? Ressurreição. Então, quem tem o poder sobre a morte? Quem tem o poder sobre a vida? Então, você vê que a palavra resgataria do poder da morte, da sepultura. Sepultura, mais uma vez, aí ocorre como local onde a pessoa, todos vão quando morrem. Certo? Agora, vamos para um texto diferente. Números, vai usar a mesma palavra, agora o sentido vai ser outro. Números 16. Números 16, 31 e 33. Eles, né, e todos os que lhe pertenciam desceram vivos
Veja, aqui a palavra na minha tradução traz abismo. A tradução da irmã traz sepultura, né, irmã? Sim, mas então, mas essa aí traz sepultura, né? Olha, olha querendo se sair. Olha querendo se sair. Aí tá sepultura, né? Mas pode ser, tá correto. Aqui traz abismo, mas a palavra aqui, veja só, que ali aqui já dá uma ideia de quê? Dá uma ideia já de condenação, não é? Aquelas pessoas se revoltaram contra Moisés e Arão, e o chão se abriu e elas desceram vivas. Isso já denota o quê? Punição. Então já não é sepultura, como está ali, mas eles desceram para um local de tormento. Vivos. Vivos. Desceram para esse local de tormentos. Então aqui o sentido de já não é mais de apenas sepultura, lugar dos mortos, mas sim de um lugar de uma punição pelo fato. Eles se revoltaram contra Arão e Moisés e Deus mandou separá-los, sai todo mundo perto deles, né? E a família, todo mundo, a terra diz que a terra se abriu, eles caíram dentro e a terra fechou-se. Eles desceram vivos até o abismo. Quem que ia ficar perto de um negócio desse? Quem ia ficar perto? A senhora não corria, não? Então aqui já dá a ideia de que o Sheol também pode ser entendido como um lugar de punição, certo? No Antigo Testamento, porque a palavra Hades você não vai encontrar no Novo Testamento, no Antigo Testamento. O Antigo Testamento vai falar pouco sobre a vida além do túmulo. Vai falar pouco sobre isso. Não é? Então, vejamos o Salmo 88, Salmo do desesperado. É o único salmo que termina sem uma solução. Ele começa o camarada se lamentando e termina ele lamentando. Aparentemente é uma pessoa que nasceu doente e viveu uma vida difícil, sempre de doença, sempre doente, não podia nem ao tempo por causa da doença dele. Não se sabe quem escreveu, né? É dos filhos de Corá, mas eles ao mestre do canto cantado por cítara, né? Didático de Emã Ezraíta, diz o nome dele aqui, Emã Ezraíta. Possivelmente essa pessoa era muito doente, e ele nunca tinha prazer na vida, ele sempre estava doente. O versículo 33. 88? Eita. Não, é 7. É o 7. Eu botei alguma coisa aqui. Não, eu que botei errado aqui. Eu botei aqui. Errado. Sobre mim pesa a tua ira. Tu me abates com as tuas ondas. Né? O versículo 6 diz: puseste-me na mais profunda, nos lugares tenebrosos, nos abismos. Novamente, a palavra é Sheol. Aí dá ideia de quê? Aí dá a ideia de quê? De alguém que está sofrendo. Não é apenas a questão da sepultura, mas alguém que está sofrimento. Nós sabemos que isso aqui é literatura poética. Literatura poética, a gente não pode pegá-la, entendê-la literalmente como ela está. Não é? Quando diz a tua proteção é escudo e broquel. Não é que Deus tem um escudo. Mas assim como o escudo defende, Deus defende também. Então a literatura poética, que no caso, Salmo, Eclesiastes, Jó, são literaturas poéticas, né? Provérbios, são literaturas poéticas. Certo? A gente tem que interpretar o que ela está dizendo. Parece não haver melhor interpretação do que considerar que, da perspectiva do Antigo Testamento, o Sheol é o que hoje em dia se descreve como estado intermediário, ou seja, é o local que as pessoas que não têm Cristo morrem e vão para lá. Esse é o lugar intermediário. Por que intermediário? Porque ele só vai durar até a volta de Cristo. Quando houver a ressurreição final, ele não mais existirá.
Ou seja, em um lugar estão os ímpios e justos simultaneamente. É lógico que os justos não estão no mesmo lugar que os ímpios. Não é? Você se lembra que do caso de Abraão, né? Lá de Lucas 16. Né? Tá no seio de Abraão, certo? Um estava em tormento e outro estava no paraíso. Mas a palavra lá vai trazer a palavra Hades para os dois. Interessante, né? Porém, há escassos elementos bíblicos no Antigo Testamento para distinguir esses estados. O fator prioritariamente distintivo entre eles é a perspectiva da ressurreição. O Senhor pode livrar o justo do Sheol. O justo só, quem é justo? Só pode ter um justo. Um justo só é Cristo. E são justos aqueles que creem nele. Justificados. Mas quem é justificado é justo. Não pelas obras dele, mas pelas obras de Cristo. Não é? Uma coisa é alguém pode ser absolvido no tribunal. Outra coisa é a pessoa dizer que a pessoa nunca fez nada. Se, por um lado, isso significa acordá-lo do estado de sono, como eu disse, né? O corpo, quando está morto, não parece estar dormindo. Eu ouvi muito isso. Minha mãe, meus pais dizer com uma pessoa que morreu, né? Eita, mas está tão sério, parece que está dormindo. E parece mesmo que a pessoa, quando está morto, né? Está dormindo. Salmo, alguém pode ler para mim Salmo 13, 3. 13, 3. Sono da morte. Mas esse sono da morte é, é a morte física, né? Aquela morte atenta para me salva. Está dizendo, ó, me salva. Porque senão eu vou perecer, eu vou morrer. Né? Ou seja, ressuscitá-lo para um dia de bem-aventurança. Os ímpios não podem esperar isso. Antes só pode aguardar o quê? Condenação. Não é? Então vocês entenderam? Deu para entender? Deu, irmã? Depois vai ter a prova. Viu? E quem não passar vai ficar no purgatório. Vai passar uns 2000 anos no purgatório. O livro de Jó tem grande contribuição quanto à descrição do estado de morte. Esse lugar é descrito como sendo alvo do conhecimento de Deus. Vejam aí, Jó 26. Jó 26, 5 a 6. A alma dos mortos treme debaixo das águas, com seus habitantes. O além está desnudo perante ele. Ele quem? Deus, né? E não há coberta para o abismo. Então, Deus está vendo as almas dos mortos. Deus vê. De onde ele está, ele olha e vê as almas daqueles que morreram e estão no abismo. Daqueles que estão mortos. Né? A linguagem poética, como eu disse antes, né, da passagem, não permite que se tome literalmente a descrição. Porém, não se pode deixar de notar que, de algum modo, embora distantes e às escondidas, as almas dos mortos são descritas como vistas por Deus. Deus, então, o abismo, né, o Sheol, o Hades, o lugar de tormenta, ele está visível. Deus está vendo. Os ímpios devem esperar tormento na morte. Isaías 50, 11. O que é que diz aí? Então, você vê que não é só sepultura, é um estado. O Sheol pode ser um local ou um estado. Ele é um local quando se refere à sepultura. E como eu vou saber? Pelo contexto. E pode ser um estado de perdição. O que é que diz? Isaías 50, 11.
Quer dizer, em tormento deitareis é o que é? Deitar, morrer. Em tormento, ó, você vai morrer e você vai ser punido. Isaías está dizendo isso, né? Isaías 66, 24, já que essa está pertinho aí, irmão. Então, veja só, o verme nunca morre, o fogo nunca se apaga. Quem é que vai citar isso? Lá em Marcos. Quem vai citar isso lá em Marcos? Jesus Cristo. É aqui que Jesus Cristo, é nesse texto que Jesus Cristo está pensando quando ele fala lá em Marcos 9, se não me engano. Marcos 9, né? Eu acho que é Moa que está aqui, né? Esse é o texto que serve de pano de fundo para a interpretação feita por Jesus nos evangelhos do estado de punição dos ímpios após a morte. Vocês, olha, qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês quiserem perguntar, pergunta. Isso é muito importante, viu? Hoje o povo só quer saber de, como eu disse antes, né? Das bem-aventuranças. Só do venha nós. Hades. No Novo Testamento, usa Hades. O Antigo se usa o quê? No Novo se usa o quê? Hades. Ou Hades. Né? É Hades, essa SH aqui tem proteção de porque em grego ele tem esse som, de, esse R fraquinho. Né? Mas pode ser chamado de Hades também, já que na nossa língua o H é mudo. Que significa sepultura ou inferno. Aí Jesus diz, né? Se você, Cafarnaum, pensa que será elevado até o céu, será jogado no inferno. A palavra inferno aqui significa o quê? Hades. E nesse sentido aqui, ele é sepultura? É o quê? Lugar de sofrimento. Né? Porque se em Sodoma se tivesse operado os milagres que foram feitos em você, ela teria permanecido até hoje. Mas eu digo a vocês, que no dia do juízo haverá menos rigor para a terra de Sodoma do que para... Então, nós temos um local que é de punição, mas que existe diferença de punições. Né? Diferença de punições. Ele diz, olha, se em Sodoma tivesse sido feitos milagres, for feito em Cafarnaum, ela teria se arrependido, convertido. Aqui muito se dá, muito é cobrado. Né? Também lhe digo, outro verso, né? Mateus 16, 18 diz assim: também lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Entendeu? As portas do inferno, porque toda vez que o evangelho é pregado e pessoas são convertidas, é como quebrando as portas do inferno. Não são portas literais. Certo? Como se diz, é a ignorância sobre o evangelho. É a falta de conhecimento do evangelho. E quando o evangelho é pregado, vidas são salvas. E vidas são libertas. É a igreja avançando. Exatamente. O Hades na parábola do rico e de Lázaro. Lucas 16, 19 a 31. Vamos ler? Lucas 16, 18. 16, 19 a 31.
Então, nós observamos uma coisa. Nós observamos que eles, no inferno, estando em tormentos, ele viu quem? Abraão. Ele viu Lázaro, filho de Abraão. Ou seja, dá essa ideia que é um local que onde ele estava, ele podia ver Abraão. E Abraão também podia vê-lo. Então, eles estavam só que vamos dizer assim, para melhor a gente entender, em compartimentos diferentes. Abraão simbolizando o paraíso daqueles que são salvos e o rico no inferno. Mas ele foi para lá por quê? Não é? Aqui dá ideia, o texto dá até da ideia, parece que é por causa de obras, mas não é. Não é? Ele diz, olha, você teve tudo na sua vida, o rico. E ao mendigo disse, Lázaro, por outro lado, só teve males. Doente, pobre, mendigava. Exatamente. A questão justamente é essa. A questão justamente é essa. Porque no imaginário judeu, quem era rico era sinal de, como muitas igrejas hoje pensam, que riqueza é sinal de bênção. E Jesus está falando isso justamente para combater essa ideia errada deles, que ser rico significava ser abençoado. Não. Olha, na realidade, quando morre, um vai para o céu e o outro para o inferno. Então ele estava combatendo a audiência dele, que pensava que ser rico era porque estava agradando a Deus. E que ser pobre, por outro lado, era uma maldição. Vocês lembram no caso de quando debate aí com Jesus, ele diz assim, contra essa plebe, seus pobres, plebe que não sabe nada, estão a perdição, estão perdidos, sabe? Então, na realidade, o mais perdido era eles. Agora vamos falar sobre o Geena. Esse Geena é interessante, né? Que essa palavra Geena, ela no Novo Testamento Jesus usa sempre Geena. Jesus não usa Hades. Jesus sempre usa Geena. O termo mais comum, porém, este termo, diferentemente de Hades, parece incluir a condenação do corpo também, ou seja, o Geena é o inferno final, aquele depois da ressurreição. Aquele onde o inferno, o abismo e o Hades vão ser jogados. Que acontece após a volta de Cristo. Certo? Então ele diz, olha, Mateus 5:22. Quem pode ler? Mateus 5:22. Ele era também conhecido como o Vale dos Filhos de Hinom, porque esse vale foi o local onde os judeus eles fizeram uma imagem de Moloque, que era feita feita de bronze, com os braços assim, e eles botavam, e o meio dele era oco, e eles botavam fogo até ficar rubro, até ficar incandescente. E aí os pais pegavam a criança e botavam nos braços dessa imagem. E o que acontecia? A criança torrava, né? E ficava alguém batendo, um certo sacerdote do Moloque batendo, para cobrir os gritos da criança. E ali o rei Josias, quando ele reforma, ele pega aquele local lá e ele transforma no lixão. Você sabe que lixo, quando pega fogo, tem bombeiro, né? Lixão pega fogo. Tem um tal de churume que fica por baixo. Pode botar água. Pode botar água com força que ele não apaga, não. A gente pensa 2, 3 dias, volta de novo. Então, esse fogo lá, nesse lixão, nunca se apagava. Então, Jesus usa essa imagem para mostrar ao pessoal um tipo de fogo que nunca se apagava. Né? Para se incluir a coordenação do Guiena. Alguém pode ler, por favor, Mateus 5:22.
Então, Jesus usa Geena. Ele não usa Hades, ele não usa Sheol. A pessoa que ele era, como hebreu, ele sabia que. Não. Ele não usa Hades, e não usa Sheol. Ele vai usar a palavra Geena. E o que é Geena? Geena é o local onde tanto o corpo quanto a alma, e é após a ressurreição. Paulo vai dizer, há vasos para honra e vasos para desonra. Quando nós ressuscitarmos, receberemos corpos incorruptíveis. Aqueles que amam o Senhor. E aqueles que não amam o Senhor vão receber corpos para juízo e tormento eterno. Né? Veja aí, Mateus 10, 28. Qual a palavra que Jesus usa aí? É o quê? Geena. Então, no Geena é o local que não está mais só apenas a alma, mas um corpo também. Não, Geena não. Não é o glorificado. É um corpo de tormento. Corpo de tormento, né? E aqueles que são... Entendeu? Não morre mais. O morte eterno, porque nesse sentido aí que você está falando, é a separação eterna de Deus. Entendeu? Separação eterna de Deus. Isso. No céu, Deus é bom. No inferno, Deus é justiça. Exato. Então, temam aquele que tanto pode botar sua alma, quanto seu corpo, os dois juntos, no inferno. Que no caso é Geena. Mas as nossas traduções trazem inferno. Como se fosse a mesma coisa. 23, Mateus 23, 15 e 33. 15 e 33, não é de 15 a 33. Verso 15 e verso 33. E 33. Está vendo? Jesus está pensando na condenação final. Quando ele fala aqui Geena, ele não está pensando naquele local onde as pessoas que morrem sem Cristo vão. Ele está pensando no julgamento final. Quando ele usa Geena, ele vai usar no julgamento final. É o ser todo, né? Nós somos alma e corpo. Deus nos fez, não foi? Alma e corpo. Então, quando nós morremos, o corpo fica na terra e a alma sai. Se com Cristo, ao seio de Abraão, ou paraíso. Se sem Cristo, para o inferno. Na ressurreição final, onde vão ressurgir os mortos em Cristo e os outros, os ímpios, o Senhor vai dizer, vinde bendito meu Pai, e aos que tiverem à esquerda, para o fogo eterno. Entendeu? Até nisso, né? Tá na esquerda tá ruim. Né? Vocês entenderam, né? É que, no caso, Geena, Jesus usa Geena, é para a consumação final, é o castigo final. Agora vamos ver o lago do fogo, de fogo eterno. Mateus 25, 41 diz, então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Quer dizer que o fogo eterno foi preparado para quem? Para o diabo e seus anjos. Ou seja, esse lago de fogo, né? Não tem ninguém lá. Ele já existe, mas não tem ninguém lá. Está preparado para quando Jesus voltar,
e julgar o demônio. E então foi preparado para o diabo e seus anjos, não para as pessoas. Mas tem gente que é teimoso, né? Que aí também, né? O diabo, Apocalipse 20, verso 10 diz: o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre. A palavra aí, Geena. Onde já se encontra não só a besta, como também o falso profeta, que serão atormentados de dia e de noite, pelos séculos dos séculos. Veja só, interessante, né? Eles, olha, o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontra quem? Não só a besta, como também o falso profeta. Quem inaugura o lago de fogo? E o falso profeta. O poder religioso e o poder político. Eles que inauguram, quem vai inaugurar, né? Quem vai ter esse privilégio, como dizem os outros, só que não, né? Vai ser a besta e o falso profeta, né? Depois, na consumação final, né? Quando o Senhor apresentar o seu reino diante do Pai, aí todos esses irão, tanto o diabo também vai para esse local. Vocês estão entendendo a diferença? Todos vão ser lançados no lago de fogo. Foi preparado para quem? Para o diabo, o lago de fogo. Certo? E no grego significa Geena. Para o diabo, consumação final. Quando pensar lago de fogo, Geena, pense sempre na consumação, na ressurreição, na vida de Cristo. Naquele momento. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. A morte, personificando a morte, né? Que é como o anjo da morte, algo assim, e o inferno. Interessante aqui que o inferno aqui foram lançados para o lago de fogo. Então, o inferno aqui é o Hades. Quem estava lá no Hades vai ser lançado aonde? No lago de fogo. Então, o Hades o Hades, o inferno, como nós conhecemos, ele é permanente? Ele é o quê? Temporário. Já o lago de fogo não, esse aí é eterno. Certo? Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Então nós vemos aqui, o que eu disse até agora? Eu disse que existe um local onde depois nós vamos ver o abismo, onde só tem anjos. Os anjos estão lá, guardados para o dia do juízo. E os homens não estão no mesmo lugar. Os anjos caídos e as almas dos homens sem Cristo não estão lá. Não tem nenhum capeta junto com no Hades cutucando ninguém. Os anjos, demônios estão em outro local. Depois nós vamos ver aqui no chamado abismo, que em grego é Abaddon. Certo? Estão em outro local. Não ficam juntos. Então aquele negócio de Dante, né? Do capiroto. Isso não existe. Certo? Então a morte e o inferno serão lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Então, aqui sim, pessoas, né? Seres humanos vão estar junto com quem? No mesmo lugar. Os demônios caídos. Os demônios caídos. Quando, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, Apocalipse 21, 18, né? Aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras, e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Tá ligado? A irmã está com calor. Será que as irmãs já estão sentindo calor? Será que é já aquele calor já do... Ela entendeu não, viu? Falar inferno, a pessoa começa logo a sentir calor.
Aqui está quente. Se o sertão é quente, dá 40 e tantos graus. Imagina lá, ó. Eu não quero saber, não. Então, nós vimos o que é Sheol, você já sabe o que é Sheol, você já sabe o que é Hades, que são sinônimos, né? Um em hebraico, outro em grego. Geena, e Lago de Fogo, você já sabe. 2 estágios do inferno. Portanto, o primeiro é atual, chamado Hades. Lá estão as almas dos perdidos. E um lugar de punição, o rico da parábola, mas não é lugar definitivo. Após a ressurreição e o juízo final, os perdidos vão encarar o quê? A Geena, o fogo eterno, preparado para Satanás e seus anjos. Quer dizer, foi preparado para uns seres muito mais poderosos que os homens. É mais terrível. O além, Sheol, está desnudo. Jó 26:6, né, diz: o Sheol está desnudo perante ele, e não há coberta para abismo. Abismo é a palavra que chama o quê? Abaddon. Né? Então vocês veem que é 2 palavras diferentes. Além, Sheol, ou Hades. Né? Nós já falamos sobre esse texto. Né? E abismo, que significa Abaddon. O além e o abismo, o Sheol está as pessoas. E o abismo quem está? Os anjos caídos, que é o Abaddon. O além e o abismo, o além, Sheol, e o abismo, Abaddon, estão descobertos perante o Senhor. Quanto mais o coração dos filhos dos homens. Provérbios 15:11. O inferno, só reforçando, né? O inferno, Sheol, e o abismo, Abaddon, nunca se fartam. E os olhos do homem nunca se satisfazem. Provérbios 27:20. Então, vocês veem que existe Abaddon, que é a palavra hebraica, né, que no nosso, na língua, no grego, vai ser Apolion. Entendeu? Vai ser chamado Apolion, que significa destruição. Né? Destruição. Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo abismo. A palavra aqui, bor, em hebraico. Mais profundo abismo, bor. É um lugar escuro. Um abismo bem escuro. Como nós dizíamos, e meter o dedo no olho. Meter o dedo no olho. Isaías, como está lá em Isaías 14, está lá em Isaías 14. Respondeu Jesus: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios. Rogava-lhe que não mandasse sair para o... Eles sabiam que o lugar dele é o abismo. Existe um abismo. E eles rogaram a Jesus Cristo para entrar nos porcos e que Jesus não os mandasse para onde? O abismo, o lugar de prisão dos demônios. Então existem demônios ainda soltos. Certo? Os piores, mais poderosos, os piores, estão encarcerados. Os piores estão encarcerados. Mas eu tenho uma triste notícia, eles vão ser soltos. 2 tempos e metade de um tempo. Então, Abaddon, abismo e tártaro. Essas palavras, Abaddon, como eu disse a vocês, né, significa abismo, é a palavra hebraica. Abismo, abissos, e tártaro. Tártaro é o local mais, vou dizer assim, segurança máxima. É onde estão os piores. O tártaro é o pior, é a palavra grega que significa tartaros. É o pior. É onde estão os piores dos piores. Os tártaros. A palavra até diz que eles estão em cadeias eternas. Então, é o tártaro. Na mitologia grega, o tártaro era o local... Quem conhece um pouco de mitologia grega? O tártaro era o lugar onde Zeus colocou os titãs. Colocou os titãs. Os titãs são aqueles que lutaram contra Zeus. Eles criam... A mitologia grega é engraçada. Os titãs criam os deuses e depois os deuses vão e incluem os titãs. Então os titãs são, até a palavra da ideia de titã, né? Eles são mais poderosos, então eles são colocados num local pior, mais difícil do que onde ficavam os anjos. Então esse Tártaros é um local onde ficam os piores dos piores. Certo?
o quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela caída do céu. Quem é essa estrela? E foi dado uma chave do poço da onde? Do quê? Foi dada a chave do poço do... Quem está no abismo? Os anjos decaídos, né? Demônios. Estão no abismo. Ele, eu botei ela aqui, né? Mas é ele. Ele abriu o poço do abismo. Quem abriu? E subiu fumaça do poço como fumaça de grande fornalha. E com a fumaceira saía do poço, escurecesse o sol e o ar. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra. Esses gafanhotos são demônios, né? E foi-lhes dado poder como que tem os escorpiões na terra. E tinham sobre eles como seu rei o anjo do abismo, cujo nome hebraico é Abaddon. E em grego, o destruidor. Eles vão sair para destruir. Né? Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes, diz o texto lá em 2 Pedro, né? Ele precipitando-os no inferno, e esses anjos que pecaram, eles não estão no abismo só. Onde é que ele está? Aonde? No Tarto. Ele está na prisão, vamos assim. Eu estou usando uma linguagem para a gente entender, certo? Segurança máxima. No lugar onde os piores dos piores estão. Quem são esses anjos? São aqueles que não guardaram a sua, como diz o texto. Não guardou antes, o estado atual antes, né? Por engranado. E os entregou ao abismo, às trevas, reservando-os para o juízo. E os anjos que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio. Ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Sobre algemas. Esses aí são tão bonzinhos que é. Eu acho que são algemas. Né? É uma condição que eles não podem sair do lugar que eles estão. Entendeu? É uma condição que eles não podem. Aí a palavra aí ele diz demóis, né? Trevas, aidios, hipo, que é baixo, para baixo, zofon, que é escuridão, tentaranaquê. Aqui é o que eu sublinhei aí. A tradução disso aí, desse vermelho, é o que eu sublinhei aí. Certo? Após o juízo, todos esses devem também ir para o lago de fogo, a Guiena, que aparentemente engole todo o mal existente. É como se no final, buraco negro, vamos usar a palavra, vamos usar o termo buraco negro. Tu disse que o buraco negro suga tudo, nem a luz escapa, nem a gravidade escapa dele, ele suga tudo, pronto. O Guiena é algo como um buraco negro. No final, ele vai sugar o abismo e o Hades. Vai sugar tudo para ele. Tudo vai ser colocado lá. E segundo até diz, né? O que entra no buraco negro não sai mais. Ele engole galáxia. Não estou dizendo que é um buraco negro, que é o buraco negro é o Guiena. Pelo menos ser mal compreendido. Eu não estou dizendo que o buraco negro do espaço, certo? Eu não estou dizendo. Não, mas tem que dizer que a cocada é de coco tirada do coqueiro. Entendeu? O irmão disse que o buraco negro é o Guiena, é o Lago de Fogo. Não estou dizendo isso, não. Diga isso por sua conta e risco. O que vimos até aqui, o Hades ou o Sheol, o inferno das almas, é temporário. Ele dura até o momento da ressurreição. Também é temporário o abismo. E Abaddon ou Zofon, Tártaro, onde está parte dos anjos caídos. Após o juízo, todos esses lugares são como que absorvidos pelo grande lago de fogo, que arde com fogo e enxofre, a Guiena. Esse lugar é chamado de fogo eterno em diversas passagens. Então, nós já vimos, né? E se um dos seus olhos te faz tropeçar, diz Jesus, né? É melhor entrar no reino dos deuses com um dos teus olhos do que tendo os dois seres lançados no inferno. Inferno aqui é o quê? Guiena. É um aluno. Rapaz, eu queria ter um filho assim. Onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. É o castigo final. Tanto de anjos como de homens. Graus de punição. Diz assim, vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu mal aos mortos que nele estavam, a morte além, e o além, Hades, entregaram os mortos que neles havia e foram julgados.
um por um, segundo as suas obras. É lógico que a gente não está aqui. Se a gente tivesse para julgar pelas obras da gente, e de certa forma está, né? Que a gente vai ser julgado para a questão de galardão. Mas para a questão de condenação, não. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago, que é a Guiena. A palavra é feminina, certo? Então eu vou colocar aqui. Aquele servo, porém, que conheceu a vontade de seu Senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Quem sabe a vontade de Deus e não faz, é punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu Senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos, então serão diferentes, punição. Mas aquele a quem muito foi dado, muito, e aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão, né? Então, Jesus está falando isso diretamente para o sacerdote. Está dizendo, esse povo aqui pode não conhecer, eles fazem coisa errada, mas a punição de vocês vai ser maior do que a deles. E aqui eu coloquei um glossáriozinho, né, de termos bíblicos, com as 5 palavras, para a gente fechar e entender melhor, né? Termo original, Sheol, hebraico, né? Idioma e origem, hebraico. Está onde? Ocorre aonde? No Antigo? Qual o sentido dele? Primário, sepultura, o túmulo, lugar para onde todos os mortos descem. Sentido secundário, ele tem um sentido primário que é a sepultura. O sentido secundário é punição além, né? Estado de morte, abismo de silêncio ou punição incipiente. Hades, termo original para inferno. Hades, grego, né? Ele é de origem, a palavra é grega. Frequentemente traduz o Sheol, estado de morte física, sepultura, né? Também um segundo, secundariamente, significa o quê? O lugar de existência consciente, como nós vimos lá em Lucas 16, de punição para os perdidos. Geena, aramaico e grego. Eu disse a vocês que eles não trocavam. Vale de Rinom, eu disse a vocês, né? Referência à história ao lixo em chamas. Falei para vocês, né? E era onde se fazia aquele sacrifício, Manassés, rei Manassés, né? Que era neto de Josias. E como é que pode, né? Um pai, um reformador, um homem crente, e o neto, um trepeça. Né? O inferno definitivo e eterno envolve corpo e alma. No Guiena vai estar o inferno definitivo para os anjos e para os homens. Corpo e alma. Lago de fogo, português. Segunda morte, Apocalipse. O destino final unifica e absorve todos os lugares de punição. Inferno. Latim. A palavra inferno não ocorre. A palavra inferno não ocorre na Bíblia. Nem no hebraico, nem no aramaico, nem no grego. A palavra latim é uma palavra latina que significa lugares inferiores. A ideia é que está no lugar inferior. Não exatamente debaixo da terra. Teve um buraco na Rússia aí que o pessoal disse que ia dar no inferno, né? Não sei se vocês viram isso na internet. Não, mas ali são dimensões. Dimensão diferente. É uma dimensão diferente da nossa. Né? Aquilo que está abaixo ou região inferior, termo traduzido, quem vai traduz a Bíblia, a Septuaginta, para do grego para o latim. Você sabe quem foi? Jerônimo. Jerônimo vai traduzir, né? E ele usa a palavra inferno. Certo? Eu acho que finalmente com esse glossáriozinho, deu para vocês entenderem mais ou menos, né? Fica mais bem. Certo? Certo? Sim. Como, já. O cara, o foi que o rico disse? Estava em tormentos. Estava em tormentos. Só que
vai ter um pior. Né? Vai piorar. Né? Vai piorar. Hum? Mas Jesus é muito bom. Jesus é bom. Dúvidas? Obrigado pela paciência. Ten. Ainda bem que Clara não está aqui. Amém, meus irmãos? Então você já sabe muita coisa, né? Pelo menos você já sabe para onde vocês não vão. Né? Outra oportunidade, vamos falar sobre para onde nós vamos. Né? Amém? Pode fechar aqui, né? Por isso lembra de pegar meu pendrive. Obrigado. Tem alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Perguntar alguma coisa? Vamos orar. Pede para ir orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque tu nos livraste de tudo isso, Senhor. Ó Deus, tu nos amaste antes da fundação do mundo. No tempo devido, Senhor, na plenitude dos tempos, tu enviaste o teu Filho Jesus Cristo, o Santo, todo puro, Senhor Deus, para morrer em nosso lugar, para pagar o nosso preço, Senhor Deus, aquele preço que não era possível a nenhum ser humano pagar. Mas teu Filho Jesus Cristo, ele nos amou, Senhor. Ele nos amou com morte de cruz. Ó Deus, quantos estamos alegres, Senhor Deus. Quantos estamos alegres, Senhor, por esse amor. Muito obrigado, Senhor Deus. Ó Deus, que este amor, Senhor Deus, que essa bênção chegue também à nossa família. Aqueles que estão tão distantes, Senhor Deus, que conhecem a Tua palavra, que um dia já estiveram, Senhor Deus, entre nós, que um dia, Senhor Deus, já ouviram tanta coisa maravilhosa que Tu tens preparado para nós, mas que infelizmente, Senhor Deus, eles abdicaram disso, se desviaram do caminho. Ó Deus, tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia deles, porque nós sabemos, enquanto há vida, há esperança, porque, Senhor Deus, a Tua palavra continua viva, o Teu evangelho continua poderoso para salvar. Ó Deus, nós te pedimos também para que nos leve até os nossos lares, debaixo da Tua santa, maravilhosa proteção. Assim te pedimos, em nome do Teu Filho Jesus Cristo.